no Conecta, um podcast que debate os temas do processo penal contemporâneo. Eu sou Marcos Eberhardt, advogado e professor da PUC do Estado do Rio Grande do Sul. Comigo, Nereu Giacomoli, professor da PUC do Estado do Rio Grande do Sul e também advogado. Hoje, no episódio 72 do Conecta Podcast, nós estamos analisando as modificações, as possíveis modificações na reforma do processo penal, agora a partir da segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri. Conosco estão os professores Denis Sampaio e Álvaro Antanavicius Fernandes. A palavra está com vocês. Mais uma vez, eu quero muito agradecer ao convite do professor Marcos, professor Nereu, estar ao lado aqui do meu irmão, professor Álvaro, grande defensor público do Rio Grande do Sul, atuante aí, né, Álvaro? Tribunal do Júri, se nós somarmos aí, talvez tenhamos 4 décadas de Tribunal do Júri. E o Marcos, no episódio passado, ficou até, eu acho que metodologicamente bom para o ouvinte, né? Que nós debatemos a primeira fase e agora a proposta é debatermos a segunda fase no que diz respeito à reforma ou às reformas do Código de Processo. Ratifico lá aquele nosso episódio anterior da importância de nós analisarmos de forma total a reforma do Código de Processo e os efeitos que dá nos procedimentos, nas provas, nas impugnações, recursos, ações, todo esse aspecto que tende a ser mais acusatório. No que diz respeito ao Tribunal do Júri, alguns afastamentos, alterações, elas se tornam, na segunda fase, delicadas. Eu vou trazer aqui algumas reflexões. Essas reflexões eu não tenho, como posso dizer, uma conclusão perfeita minha, tá? São ainda reflexões que eu gostaria até que o ouvinte depois debatesse, porque são questões muito importantes para o Tribunal do Júri, que eu gostaria também de ouvir, claro, o posicionamento do professor Álvaro. A primeira questão que eu queria trazer aqui, Álvaro, é o seguinte. O Tribunal do Júri ele sofre diversas críticas, né? Você sabe que nós somos os defensores do Tribunal do Júri, eu, você, muitas pessoas que estudam e trabalham no Tribunal do Júri. Mas, claro, não é perfeito, óbvio que não é perfeito, e algumas críticas ele acaba sofrendo, e algumas delas é até difícil de nós repelirmos. Uma delas é a ausência de fundamentação da decisão pelo Conselho de Sentença. Muito difícil, tá? Muito difícil. O que eu acho, Álvaro? Eu acho que o instrumento de tomada de decisão pelo Conselho, que são os quesitos, acaba sendo um instrumento indireto de fundamentação. É a partir dali que eles realmente decidem, votam, positivo ou negativamente, mas acabam tendo um instrumento sólido para que o livre convencimento deles acaba sendo observado. E aí a proposta, não estou falando que eu discorde da proposta, tá bom, Álvaro? Eu só quero trazer essa reflexão para você e para os ouvintes. A proposta de reforma está lá no artigo 457, tenta simplificar ainda mais o que nós temos na alteração 2008. E está lá, os quesitos serão formulados na ordem que segue, indagarão sobre 1. Se deve o acusado ser absolvido. E depois vem as questões quanto à diminuição de pena e circunstância qualificadora. Aqui eu vejo um problema, Álvaro, eu vejo realmente um problema. Que pode ampliar as críticas ao Tribunal do Júri a partir do momento em que nós não teremos ali individualizações de tomadas de decisão. Eu acho que as quesitações, como eram antes de 2008, eram muito complicadas. Nereu sabe muito bem, como ex-juiz do Tribunal do Júri, antes de 2008, se a defesa sustentasse uma legítima defesa, nós tínhamos 6, 7 quesitos para observar o artigo 23 do Código Penal. Hoje não. Hoje basta um quesito genérico. Agora, se nós ampliarmos essa simplificação, o que eu acho, haverá uma maior possibilidade de críticas quanto à ausência de fundamentação do Tribunal do Júri. Diz aí, Alvo, o que você acha? Bom, Denis, eu acho que essa discussão, na verdade, ela demandaria um pouco mais de tempo. Eu tenho uma divergência, eu conheço a posição a respeito do julgamento a partir do livre convencimento do jurado, eu acho que vige a íntima convicção, então a gente ficaria muito tempo debatendo aqui. Eu acho que, de fato, o projeto simplifica demais, certo? Porque coloca ali no absolve, não absolve, né?
toda a apreciação da questão de fundo. Acho que, e a gente vai ter que trazer isso aqui, acho que a questão do juízo de deliberação previsto não resolve, né, porque nada mais é do que uma reunião da qual ninguém participa, não sabe o que acontece lá dentro, a gente não tem essa experiência, né, mas não virá para os autos uma motivação. Eu acredito que seria necessário um pouco mais. Salvo engano, a Marcela Mascarenhas Nardelli traz isso. No sistema espanhol, nós temos uma espécie de questionário que os jurados devem responder de maneira bastante simples, por quanto leigos, né? O porquê do voto num ou no outro sentido. Eu sou defensor dessa implementação. Eu acho que hoje nós não temos dificuldade num controle do porquê da tomada de decisão do jurado, né? E a gente está indo na contramão do que eu entendo necessário. Eu acho que a gente tem que tornar isso um pouquinho mais complexo dentro da limitação que o jurado tem, mas não tão na contramão, não tão simples como está se querendo colocar. Eu acho que isso é um problema. Isso é um problema. Você tocou num ponto que eu também acho assim complicadíssimo, tá? E quando eu adjetivo esse ponto, né, de ser complicado, eu não estou tomando estou ficando em cima do muro, professor Nereu. Nesse ponto eu estou ficando em cima do muro, que é muito difícil. Permite uma parte. Eu acho que na questão da segunda fase do júri, não é pecado ficar em cima do muro, porque nós estamos diante de muitas coisas novas. E sem a experiência, a gente não tem como avançar sem ser, muitas vezes, leviano. Então, eu acho que não é um problema isso. Se me permitem, um grande questionamento é justamente a fundamentação das decisões que decorrem da Constituição, onde está lá no artigo 93, 94, que todas as decisões devem ser fundamentadas, inclusive as administrativas, né? E uma decisão dos jurados, a decisão dos jurados é uma decisão bem com uma potencialidade de atingir os direitos fundamentais bem além de uma decisão administrativa, né? Então, claro, alguns entendem que essa fundamentação ela decorre da forma como os jurados respondem aos quesitos, né? Há um posicionamento nesse sentido também. Mas, no tempo que eu fiquei no tribunal do júri, eu sempre me questionei muito o porquê do 4-3, né? O porquê do 4-3, aquele último voto, na época nós abríamos os votos, hoje também não se abrem todos os votos, né? Mas imaginem vocês, 3-3, né? Agora o último voto, né? O porquê foi sim e porquê foi não aquele último voto, né? Isso sempre me deixou muito angustiado no momento de colher esse último voto, de abrir essa última cédula. Esse é um ponto também importante, que não há o debate. Depois eu também vou aproveitar esse gancho do professor Nereu, depois eu queria falar alguma coisa que o Álvaro anteriormente tinha apontado, mas vou abrir o gancho, professor Nereu, que esse 4-3, quem atua no tribunal do júri, você atuou como juiz, nós como parte ali, como defensor, o coração bate muito forte quando está 3-3. Pode ter 20 anos de júri, bate, né, Álvaro? Semana passada eu fiz um júri, a estagiária quase que teve um infarto do meu lado, calma. 3-3, o quarto voto ali é muito complicado. E aí eu sempre, quando eu enfrento essa questão, eu lembro, não dá para esquecer do professor, grande amigo Auri Lopes Júnior, que já faz uma produção antiga, né, uma discussão antiga, não só ele, mas eu me recordo muito dos escritos dele, já publicou artigos no Conjur nesse sentido, de que há necessidade de nós movimentarmos essa quantidade de jurados, né? Não há necessidade de nós chegarmos a 12, que seria o ponto perfeito, segundo alguns estudos da Corte Constitucional americana, mas se nós ampliarmos, pelo menos num patamar par, né, 8 jurados, por exemplo, nós afastaríamos essa questão de uma dúvida razoável quando o réu é condenado por 4-3, né? Está muito próximo dos 50%, né? Eu lembro do artigo do professor Auri, salvo engano, estamos chegando a uma probabilidade de 57%, mais ou menos. Ele fala contra. 57%, né? Quer dizer, se nós tivermos um empate de 8, o empate deve favorecer o acusado e aí deveria ser absolvido em decorrência do não ultrapassar o limite da dúvida razoável. Esse é um ponto
que o legislador não tocou, permaneceríamos com 7 jurados. Eu acho que é um tema que todos devem ainda enfrentar. E a proposta, né, Álvaro, de redução para 5 jurados quando não tivermos qualificadores, quer dizer, não é nem quando não tivermos qualificadora, é quando nós tivermos crimes dolosos contra a vida, que não seja homicídio. É uma burocratização do procedimento que não vai simplificar muito, reduzindo de 7 para 5 julgadores. Eu acho que essa é uma proposta que não vejo nenhuma efetividade prática. Eu acho que se nós aumentássemos para 8 jurados, seria um bom, talvez. Eu tinha anotado isso aqui, né? O 421, parágrafo único, que trabalha com 7 jurados nos casos de homicídio qualificado, consumado ou tentado, homicídio simples consumado ou aborto praticado por terceiro. O resto pode ser o júri, conselho de sentença, composto por 5 jurados. Eu não sei qual é o apego que o legislador brasileiro tem com relação ao número ímpar, né? Em nenhum lugar é assim, ou em poucos lugares é assim. Os lugares que adotam o júri puro, se a gente for buscar o berço do tribunal do júri, sempre foi o número par. Então, nós teríamos que avançar. A gente não vai chegar nos 12 jurados, que eu também reputo o ideal, mas acho que nós poderíamos ter mantido, salvo engano, o PNS 156 trabalhava com os 8 jurados. Acho que isso teria que ser mantido, entretanto não o foi. E agora vem essa questão da manutenção do 7, que é para onde tinha regredido, e agora essa inovação, ou seja, 7, mas pode ser menos. Isso é um problema, para mim também, com relação ao júri. No ponto inicial, na sua primeira fala, Álvaro, você falou uma questão sobre a deliberação dos jurados. E há, na reforma, um dispositivo em que os jurados poderão ali debaterem por 1 hora. Eu estou devendo, e eles também estão me devendo, um debate franco, presencial, entre grandes amigos, professores, e possuem um manual sobre o Tribunal do Júri, para mim, talvez o mais atualizado, que é o professor Rodrigo Falcos e Daniel de Avelar. Eles defendem, tanto no manual deles, quanto em relação aos debates, essa deliberação, e eu tenho muita dúvida sobre se essa deliberação efetivamente, não estou criticando, eu tenho dúvida sobre esse... São reflexões que a gente tem que fazer em cima disso, mas só a partir de uma experiência que a gente não tem. Eu sei que nós temos que encerrar. Professor Nereu, eu sei que nós temos que encerrar. Daqui a pouco o ouvinte vai puxar nossa orelha. Mas eu fiz um webinar, professor Nereu, e convido a todos que estão aqui, inclusive os ouvintes, eu fiz um webinar com ex-jurados. Está lá eu assisti, é fantástico. É fantástico. E um dos pontos que eu perguntei para os jurados, uma ex-jurada contadora e um ex-jurado estudante de direito, se haveria essa questão, seria boa essa questão da deliberação entre os jurados. Um disse que sim, outra disse que não. Convido a todos e todas a assistirem esse episódio lá no meu canal do YouTube, que é muito legal debater. Olha, foi uma aula de júri com os ex-jurados. Muito obrigado. Obrigado, professores Denis e Álvaro, defensores públicos e atuantes no Tribunal do Júri, que deram uma verdadeira aula sobre o Tribunal do Júri, pontuando aspectos relevantes, embora sem esgotar todos os pontos problemáticos do Tribunal do Júri. Mas hoje, nesse episódio número 72, foram tratados, assim como no episódio 71, temas importantes e relevantes acerca do Tribunal do Júri. Este é o episódio número 72, que vai ao ar no dia 6 de outubro deste ano, às 18 horas. Convidamos a todos para assistirem, ouvirem todos os episódios do Conecta. Conecta é um podcast que trata de temas atuais de processo penal contemporâneo.